Então já está gravando. Então o objetivo não é esgotar o assunto, mesmo porque existem muita especificidade da própria física que eu não seria capaz de abordar e também não é o propósito do curso. Da presença de novo, tá? Então, olha só, nós estamos apenas introduzindo o assunto e comentando sobre o comportamento da geração de uma perturbação. Então aqui foi gerada uma perturbação numa corda esticada. Então essa corda pode ser alguém segurando ou pode estar fixa na parede. E o que foi feito foi o seguinte: essa corda ela está numa determinada altura, inicialmente reta, e aí o indivíduo ele pega a mão dele, levanta a mão e abaixa, voltando para esse ponto de repouso, para esse ponto em que essa corda está esticada. O que acontece nesse processo? Existe a formação de uma onda. Essa onda ela é chamada de pulso no início. Só que a gente tem que perceber o seguinte: a corda ela é um meio elástico, ou seja, ela tem uma propriedade que, quando ela é deformada, dela retornar à sua situação de repouso. Então, no momento em que ela foi esticada e formou essa ondulação, ela tende, pela energia elástica, a retornar para o seu ponto de repouso. Quando ela retorna para o seu ponto de repouso, ela faz com que essa energia ela progrida para frente. Então, na verdade, a geração dessa perturbação acaba criando uma energia e essa energia é que vai ser propagada. E aí o que a gente falou é que as ondas elas seriam perturbações, oscilações, em que se verifica a propagação de energia por um meio, certo? Porque nós estamos tratando de ondas mecânicas. Agora, existem as ondas eletromagnéticas, por exemplo, que elas conseguem atravessar o vácuo, mas nós estamos falando especificamente de ondas mecânicas, que são ondas relacionadas à geração, à percepção do som, tá? Bom, mas enfim, o que acontece é o seguinte: ela vai se propagar no meio elástico. Então você tem aí, na verdade, dois tipos de energias atuando. A primeira é a energia cinética, ou seja, existe aí o deslocamento de uma molécula em um determinado ponto para cima ou para baixo. Ela só não sai do lugar no sentido de acompanhar essa energia no seu sentido de propagação. Ela permanece naquele ponto. Mas aí você está verificando aí a energia cinética. Essa energia cinética ela vai chegar a um determinado ponto, uma determinada altura, que ela vai ser convertida totalmente em energia elástica potencial, e aí você vai ter a retração dessa corda para o seu ponto de repouso. Com isso, quando há essa retração, essa energia ela é passada para frente, e aí você vai ver que na frente se forma a ondulação, ou seja, o ponto que está imediatamente à frente vai ascender, vai alcançar uma altura máxima e depois vai repetir esse processo novamente. Vai retrair até um ponto aí de repouso, como se fosse uma ola no estádio de futebol. Você espera o seu momento de levantar, você levanta, depois você senta e aí o próximo que está a você na direita, vamos dizer que a onda está propagando à sua direita, ele vai se levantar e vai abaixar e sucessivamente. Você saiu do lugar? Não saiu, certo? Seria mais ou menos esse o entendimento. E aí nós paramos nesse slide onde nós estamos verificando quais são as variáveis que vão se interrelacionar para a execução desse fenômeno, ou seja, para a propagação dessa onda. E aí a gente viu o seguinte, que essa corda tem um comprimento, ela tem uma massa, nós estamos considerando que a massa dela é homogênea, ou seja, em cada ponto a densidade ali é homogênea. Então nós vamos ter o seguinte, o conceito de densidade linear, que seria a massa dessa corda dividida pelo comprimento dela. E aí, quando a gente vê as variáveis, nós temos que considerar a velocidade com a qual se propaga essa onda, a tração dessa corda, ou seja, o quanto ela está esticada, e ao mesmo tempo a densidade dela. Então, a inter-relação entre essas variáveis se dá por essa fórmula aqui. Alguém testou isso, certo?
E aí a gente vê o seguinte, que quanto mais tracionada é a corda, maior é a velocidade dela. E quanto maior a densidade dessa corda, menor é a velocidade de propagação dessa onda, porque a densidade e a velocidade vão se correlacionar de forma inversamente proporcional. É óbvio que eu posso trabalhar nessa fórmula e aí eu vou ter aqui a substituição da densidade pela massa sobre o comprimento de onda. E aí eu vou ver o seguinte, que quanto maior a massa, nesse aspecto, também vai ser menor a velocidade. Então nós temos aqui a interação entre essas variáveis, vamos dizer assim, para a execução desse fenômeno. E qual é esse fenômeno? A propagação da onda. Então aqui é um fenômeno chamado de reflexão, tá? É um fenômeno ondulatório. Então, à medida que essa onda está se propagando, ela pode encontrar um obstáculo e ela pode ser retransmitida para o seu ponto de origem. Então aqui nós temos o morcego emitindo a onda, e aí essa onda ela vai esbarrar num obstáculo, e esse obstáculo ele vai retransmitir. Esse processo é chamado de reflexão da onda. A reflexão da onda ela vai ocorrer com a mesma velocidade e também a mesma frequência, tá? Agora nós vamos ver aquele fenômeno de reflexão ainda nesse sistema de cordas. Então aqui você tem a geração de um pulso, certo? Esse pulso ele vai se propagar e aí ele vai chegar no ponto em que essa corda está fixa. Se essa corda está fixa, pode ser alguém segurando, pode ser fixa numa parede, aqui nesse aparato. O que você está percebendo aqui? Você está percebendo que existe aí uma reflexão desse pulso, ou seja, quando ela chega nesse ponto em que ela está fixa, há uma retransmissão para o ponto de origem, só que a fase da onda refletida é inversa à fase da onda incidente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte, que se vocês estão vendo aqui na onda incidente a crista voltada para cima, na onda refletida a crista vai estar voltada para baixo. Então aqui nesse GIF aqui embaixo nós percebemos isso. Olha lá, você tem a propagação do impulso, o impulso chega no ponto fixo e ali você tem a retransmissão, só que agora, olha lá, você tem que a onda ela vem agora sendo retransmitida com a crista para baixo. Só um minutinho que alguém pediu para entrar. Deixa eu voltar à apresentação. Muito bem. Por que isso acontece? Isso acontece o seguinte, como está fixo, você tem, pela terceira lei da termodinâmica, a lei da ação e reação, você vai ter uma reação contrária, certo? A intensidade dessa força, só que no sentido oposto. Então você tem aqui esse fenômeno de reflexão, com a onda invertida em termos de fase. Nós chegamos a comentar sobre isso na outra aula. Agora aqui nós temos o seguinte, a extremidade ela não é fixa, a extremidade ela é solta. E aí o que a gente pode perceber? Você tem a onda incidente, você vai ter a subida dessa argola e depois você tem toda a energia cinética nesse ponto aqui agora, ó, sendo convertida em energia potencial elástica. Então existe a retração dessa corda ao seu ponto de repouso e a retransmissão dessa onda. E ela não vai agora com a fase invertida. E isso ocorre quando a extremidade dela não está fixa, certo? Então nós vamos continuar. Nós temos agora um sistema em que existe aí uma variação da densidade dessa corda como um todo. Então nesse ponto aqui, ó, do A ao zero, ou ao O, nós temos uma corda com uma densidade menor do que o outro segmento dessa corda. Então, o que a gente observa? A gente observa o seguinte, quando esse indivíduo ele gera esse pulso ele vai se propagar, mas quando ele chega aqui nesse ponto, onde há uma transição entre essas cordas de menor densidade para maior densidade,
nesse ponto aqui vai haver uma reflexão, vai haver uma retransmissão, ou seja, esse pulso incidente, quando chega nesse ponto, parte dele vai voltar e parte dele vai progredir até chegar ali no ponto B. Bom, mas se vocês perceberem, olha lá, a parte que continuou a propagação, não há aqui a inversão da fase. O que vai acontecer é a diminuição da velocidade. Por quê? Porque nós temos aqui que a densidade é maior. E se vocês lembrarem lá da fórmula, você vai ver que a densidade ela se correlaciona de forma inversamente proporcional à velocidade. Então, como aqui nesse ponto de transição, a partir desse segmento, a corda ela tem uma densidade aumentada, o que vai acontecer é que a velocidade de propagação aqui ela vai diminuir, mas não houve a inversão de fase. E quanto à onda que foi refletida? Quanto à onda que foi refletida, nós vamos verificar a inversão de fase. Estão vendo ali, ó? Olha lá, a inversão de fase, certo? Só que a velocidade de propagação ela é maior, porque essa corda aqui, a densidade dela é menor. O que você observa também é o seguinte, existe uma diminuição da amplitude da onda, ou seja, tanto da onda que continua a propagação, quanto da onda que foi refletida, se vocês olharem o tamanho da crista, diminuiu. Por quê? Porque a energia foi dissipada. A energia nesse ponto aqui ela foi dividida, tanto para que houvesse a propagação do impulso, quanto para a reflexão de parte desse impulso. Então, nesse ponto aqui, a energia foi dividida, isso vai justificar a diminuição da crista, tanto da onda que continuou a propagação, quanto daquela que foi refletida. Agora, que fenômeno é esse que nós estamos avaliando? A refletida é aquela que é retransmitida ao ponto de origem, ou seja, você tem o pulso incidente, aquele que iniciou o evento, mas chega um determinado ponto, ele volta. Isso é uma reflexão. Esse que continuou, ele foi refratado. Então existe um outro fenômeno ondulatório que se chama de refração. É quando uma onda ela vai atravessar um meio que tem ali características diferentes daquele outro meio pelo qual ela estava se propagando. E nesse caso aqui se refere à densidade, certo? Então, nesse ponto O aqui, essa onda que vai continuar a propagação nesse sentido, ela foi refratada. E essa que voltou aqui, ó, com a fase invertida, ela foi refletida. Há alguma dúvida? Pode falar. No outro slide que tem a corda sem estar presa, como que acontece isso que eu não entendi? Ela tá no chão? Como que ela tá? Porque pra mim parece como se ela estivesse flutuando, né? Tá. Aqui você pode ter uma trava, um pino, para que essa argola ela não caia, tá? Então a argola ela vai subir livremente, mas ela quando chega aqui tem algo que impede que ela caia de uma vez, vamos dizer assim, Ah, entendi. tá? Obrigada. Nada. Bom, mas nós temos uma outra situação. Qual é a outra situação que vocês estão vendo aqui? O sistema de cordas agora, nós temos que o primeiro segmento é mais denso do que o segundo segmento, certo? Então, o primeiro segmento, a corda que pertence aqui ao primeiro segmento, ela é mais densa do que a corda que continua a partir desse ponto que a gente chamou de O até o B. Então, vamos ver o que vai acontecer. Bom, agora você vai ter o seguinte, a onda refratada, ela continua sem a inversão de fase, enfim. E a onda refletida? A onda refletida, ela mantém aqui a mesma fase. Então, não há inversão de fase. Então, novamente, vamos lá. Nós temos aqui um sistema onde nós temos duas cordas contíguas, vamos dizer assim. Nesse primeiro segmento, nós temos uma corda mais densa do que no segundo segmento. Então, nós temos aqui do A ao O
uma corda mais densa do que aquele segmento que corresponde do O ao B. Quando o impulso é gerado, o impulso incidente é gerado, e ele chega nesse ponto de transição, novamente, nós vamos ter que parte do pulso vai continuar sua propagação, então ele vai ser refratado, e parte dele vai ser refletido. Agora, qual é o comportamento desses pulsos, tanto aquele que é refratado, ou seja, que continua ali a propagação, só que agora num ambiente com condições diferentes, daquele que vai ser refletido? Nós vamos ver que aquele que vai ser refratado, ele vai ter a mesma fase. Então a crista ela está orientada para cima, é assim que continua. E o que foi refletido? O que foi refletido também vai ter a crista voltada para cima. Ou seja, esse esquema aqui, ele vai se comportar nesse ponto zero como se esse ponto aqui ele não tivesse fixo. Porque a próxima corda ela é menos densa do que a primeira corda. Ao contrário, aqui a segunda corda é mais densa. Então esse ponto aqui, ele se comporta como se tivesse fixado. Então aqui nesse momento, toda a energia cinética, ela vai ser, ela vai gerar aqui um determinado ponto, uma energia potencial elástica que vai provocar aqui uma reflexão com uma fase inversa. Aqui não. Aqui você tem aquele comportamento como se a extremidade da corda estivesse livre, tá? Por quê? Porque a próxima corda tem uma densidade menor do que a primeira corda. Há alguma dúvida? Pode falar. Esse efeito ele acontece exclusivamente para cordas com espessuras diferentes, seria isso? Nós estamos analisando cordas com espessuras diferentes. No primeiro momento, o primeiro trecho da corda tinha uma densidade menor do que no segundo trecho. E agora nós temos que o primeiro segmento, a densidade é maior do que no segundo trecho. Tá? Professor, é uma corda colada na outra ou é alguma coisa que está segurando as duas? É uma corda colada na outra. Elas são continuadas, vamos dizer assim. Certo? Ok, tá bom. Bom, um outro fenômeno, ele é chamado de difração. Então a gente viu reflexão, a gente viu refração e agora a gente vai ver a difração. Reflexão, a onda, ela chega num determinado objeto, numa determinada barreira, ela vai retornar para o ponto em que ela foi transmitida. Ou seja, existe uma retransmissão dessa onda. Na refratada, o que acontece? A onda ela está propagando no meio, vou chamar de meio A, e aí ela passa para um segundo meio, e nesse segundo meio, as condições ali são diferentes do primeiro meio. Pode ser mais denso, menos denso, certo? Agora nós vamos ver o fenômeno da difração. Então nós temos aqui, por exemplo, o seguinte, ó. Nós temos aqui uma barreira, e essa barreira ela tem um único orifício. O que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que a onda ela vai se propagando e ela encontra essa barreira. Nos pontos em que não há passagem, essa onda ela vai ser refletida, certo? Mas nesse ponto aqui em que há passagem, essa onda ela consegue passar e aí, quando ela alcança o outro ambiente, na verdade, você vai ver que ela consegue se espalhar ou se expandir também em áreas que corresponderiam à sombra dessa barreira. Então veja bem, se isso fosse uma luz, como está aqui, ó, eu tenho aqui a vela, certo? Se eu colocar a vela aqui em cima, fora desse orifício, esse indivíduo ele não vai conseguir enxergar. Esse indivíduo só consegue enxergar, veja, existem várias, vamos dizer assim, papelões, né? São papelões cortados em quadrados, vamos dar esse exemplo, mas todos eles têm um orifício. E esses orifícios estão alinhados.
E a vela, a fonte de luz, ela está justamente posicionada, alinhada com esses orifícios. Por isso que esse indivíduo consegue ver. Porque se eu pegar essa fonte de luz e colocar nesse ponto aqui, fora do alinhamento desses orifícios, esse indivíduo vai conseguir ver? Não. Isso me diz o seguinte, que a luz, ela se propaga em linha reta. Ou seja, será que as ondas mecânicas, das quais o som está envolvido, elas se propagam em linha reta? É esse o questionamento. Então veja aqui, eu tenho um orifício, mas se ela se propagasse em linha reta, esse indivíduo que está aqui, posicionado aqui, e o outro indivíduo que está posicionado aqui, eles não ouviriam, ou eles não seriam perturbados. Eu posso colocar uma rolha aqui, e eu vou perceber que nesse trecho aqui não deveria haver nenhuma perturbação, porque a onda deveria se propagar em linha reta. Então ela deveria se chocar aqui, ó. Não sei, vocês conseguem ver o cursor? Sim. Tá. Então, se a onda mecânica, se propagasse em linha reta, ela ia se alinhar nesse ponto aqui, ó. Ou seja, os indivíduos que estão aqui, que corresponde à sombra dessa barreira, eles não conseguiriam ouvir. Ou se fosse uma rolha, e aqui é tudo água, ela não ia vibrar, mas ela vibra. Isso está me dizendo o seguinte, está me dizendo que a onda, quando ela atravessa essa barreira, ela consegue formar novas frentes de ondas que causam oscilações, e essa oscilação aqui, ela se propaga, tanto nesse sentido longitudinal, quanto no sentido perpendicular. E aí ela alcança essas regiões que corresponderiam à sombra dessa barreira. Deu para entender? Professor, por que... Desculpa, não levantei a mão. Pode falar. Por que essa primeira onda não poderia continuar nessa mesma direção? Por que muda? O que está sendo assim avaliado aqui é o comportamento da onda quando ela atravessa um orifício em uma barreira. Será que ela se comporta, ela se propaga em linha reta, ou ela se propaga provocando oscilações, e essas oscilações são capazes de se expandir, não só nesse eixo aqui, ó. Se ela fosse reta, ela estaria no eixo longitudinal. Mas ela consegue se propagar tanto nesse eixo longitudinal quanto no eixo perpendicular. Então é isso que vocês estão vendo aqui. Por quê? Vamos supor que essa é a barreira. Não sei se dá para ver aí na câmera. Essa é a barreira, tá? E aí o orifício, ele está no meu pulso. Então o orifício está no meu pulso. Óbvio que se eu tenho uma rolha aqui, e aqui a fonte da onda mecânica, essa rolha vai oscilar, porque ela está logo à frente do orifício. Mas a minha pergunta é, se a rolha estivesse aqui posicionada na minha mão, ela não está alinhada com o orifício. Será que essa rolha posicionada aqui na sombra da minha mão, ela vai oscilar também? Porque a onda ela vai passar por um orifício que está no meu pulso. Se essa onda, se essa rolha, vamos dizer, oscilar, e eu sabendo que ela está posicionada afastada desse orifício, é porque essa onda, ela não só está se propagando em linha reta, no sentido longitudinal, mas ela está gerando frentes de onda também que oscilam no sentido vertical. E com isso você tem áreas que não deveriam serem perturbadas, sendo perturbadas. Deu para entender isso, pessoal? Pode falar. Professor, e no fenômeno da audição, qual desses que predomina? Na audição, que predomina é esse que você está vendo aqui, o primeiro. Que ele amplia, né? Amplia. Senão, se tivesse alguém na nossa frente, a gente não estaria conseguindo ouvir a outra pessoa. Muito bem. E aí você tem a parede, vamos supor, o som consegue aí atravessar as janelas e chegar até aqui.
A propagação do som ela é tridimensional. Então, em todo espaço você consegue ouvir, tá? Tudo bem? Pode perguntar. Qual que é o da audição? Eu não consegui. O da audição é esse primeiro aqui. É em forma de ondas, tá? Não em linha reta. Não em linha reta. O linha reta são ondas eletromagnéticas. A luz. Bom, mas nós estávamos olhando o comportamento apenas da geração de um pulso, certo? Mas se nós continuarmos com a nossa mão, por exemplo, fazendo vários pulsos, ou seja, pulsos sucessivos, e a geração desses pulsos se dá no mesmo tempo. Ou seja, aqui ó, ele vai pegar a mão dele, ele vai sair dessa zona de repouso e vai gerar um primeiro pulso. Mas ele não para por aí. Depois ele vai novamente gerar um segundo pulso. E depois um terceiro pulso. Isso vai criar o que a gente chama de uma sequência de ondas, ou seja, uma sucessão de ondas. E pelo fato de elas estarem ocorrendo no mesmo tempo, nós vamos ter o que chamamos de ondas periódicas. Então nós temos aqui o que se chama de ondas periódicas. E aí nós precisamos estudar os elementos que formam essas ondas periódicas. Primeiro, nós vamos ver aqui ó, a parte mais alta que é alcançada por essa corda. Essa parte mais alta, que é a amplitude, ela é chamada de crista, tá? Por outro lado, quando você tem o prosseguimento dessa oscilação, existe aqui também o ponto mais baixo, vamos dizer assim. Então eu tenho aqui a minha referência, que é esse ponto de repouso. Eu tenho um ponto máximo e um ponto baixo. Esse ponto aqui mais baixo, ele vai ser chamado de vale. Então nós conseguimos identificar aqui que existe uma alternância entre a crista e o vale, certo? Bom, o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que existe a velocidade, nós já falamos isso, esses pulsos estão sendo propagados, então existe uma velocidade aqui sendo atribuída. Nós vamos ver ainda que a distância entre essas duas cristas, ela vai ser chamada de comprimento de onda. Então a distância entre duas cristas é chamada de comprimento de onda, assim como a distância entre dois vales também é chamado de comprimento de onda, certo? E aí vocês notem o seguinte, quer ver? Deixa eu ver aqui se está aqui. Aí vocês notem o seguinte, essa bolinha azul aqui chegou no ponto máximo, certo? Depois de um certo tempo, ela vai alcançar novamente o ponto máximo. Vocês estão vendo isso? Ó? Olha lá, ela alcança o ponto máximo, depois de um certo tempo, ela volta a alcançar esse ponto máximo. E esse tempo, nessa sucessão de eventos, ou seja, se eu contar esse tempo aí, eu vou ver que ele é o mesmo, tá? Se não alterou nada, ele vai ser sempre o mesmo. Esse tempo, ele é chamado de período. Então, o período ele vai ser o tempo necessário para a repetição de um determinado evento. Qual é o evento que eu estou considerando aqui? Quando essa bola ela volta novamente a alcançar o ponto máximo. Então, ela alcançou, eu começo a contar. Quando ela alcançar novamente esse ponto máximo, esse é um tempo que eu vou chamar de período. Até aí está tudo bem? Agora eu tenho um outro aspecto. Quanto essa onda ela é formada segundo ou por minuto, ou seja, quantas vezes haverá ali uma oscilação num determinado tempo. Aí eu vou chegar ao conceito de frequência. Então, por exemplo, um bebê ele bate aí, ele tem uma frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto. Então, a frequência cardíaca é de
120 batimentos a cada minuto. Deu para entender isso? E o intervalo em cada batida? O intervalo em cada batida é o que eu vou chamar de período. E aí existe uma relação entre frequência e período, tá? Qual é essa relação? Essa relação é o seguinte, que o período, ele é o inverso da frequência. Então, quanto maior a frequência, menor o período. Quanto menor a frequência, maior o período. Agora, a gente pode relacionar as outras variáveis também. Então, quando a gente considera velocidade, comprimento de onda e o período, nós vamos ter essa relação aqui, ó. E aí a gente pode ver nessas ilustrações aqui, ó, nesses GIFs. O que estão ocorrendo aqui nessas ilustrações, nessas animações? Você tem aqui um tubo cheio de ar. Então a gente pode compreender o ar como muitas moléculas, certo? Ele é formado por muitas moléculas, então esses pontinhos aqui são as moléculas desse ar que está aprisionado nesse êmbolo, nesse tubo, enfim. E eu estou aqui, ó, com uma comporta que ela está alternando entre uma compressão e um relaxamento. Então é isso que vocês estão vendo, ó. Estou comprimindo, está relaxando. Está comprimindo e está relaxando. O que vai acontecer? Quando comprime, você aproxima essas moléculas. Se cria aqui uma zona de alta densidade. Quando relaxa, nós temos aqui uma espécie de rarefação, ou seja, uma diminuição da densidade dessas moléculas. Então você percebe isso nessa região que é próxima a esse êmbolo, a essa comporta. Bom, mas aí você tem uma alternância de uma compressão seguida de um relaxamento, de uma rarefação. Isso se comporta ao longo desse tubo como uma onda sendo propagada, ou seja, uma onda de pressão. Então, na verdade, se vocês olharem aqui, e aqui embaixo mostra isso, olha, essa molécula, ela não sai do lugar, essas moléculas, elas não saem do lugar. O que está sendo propagado é a pressão em si. Então, na verdade, essa compressão alternada com a rarefação, ela tem um comportamento de uma onda, certo? E aqui essa onda ela é propagada de forma longitudinal, ou seja, a vibração ela tem a mesma direção da propagação dessa onda. Isso aqui, pessoal, é típico das ondas mecânicas relacionadas com o som. Então, o que está sendo demonstrado aqui para vocês é quando eu produzo uma onda mecânica que vai gerar um som, ela na verdade trabalha dessa forma. A fonte de geração de ondas sonoras é uma fonte que está comprimindo as moléculas do ar, mas ao mesmo tempo ela comprime e ela relaxa, ou seja, existe aí um efeito de compressão e rarefação. E aí essa onda ela vai fazer o quê? Ela vai vibrar no sentido longitudinal, ou seja, no sentido de propagação dela. Então é uma onda longitudinal. Bom, mas o que nós estamos percebendo aqui? Esse experimento, essa animação, entre aspas, nós temos que as velocidades nesses dois sistemas é a mesma. Então a velocidade ela vai ser a mesma. O que vai acontecer com o comprimento de onda em relação à frequência? As frequências são diferentes. Então, nesse primeiro sistema, eu tenho uma frequência baixa. Vocês podem ver que está demorando a chegar, né, a propagação dessa... Tá tendo uma demora na vibração. Aqui não. A frequência ela é rápida, ela é alta. Tá? Então, o que eu vou analisar aqui? Como as velocidades aqui elas são as mesmas, um aumento do comprimento de onda ele vai ser acompanhado com a diminuição da frequência. Aqui, ó, quanto mais rápido a frequência, menor o comprimento de onda. Tudo bem? Sim.
Então, nessa animação aqui, o que vocês estão conseguindo visualizar? Eu tenho a mesma frequência agora, tá? A velocidade é que está alterada. Então, aqui, ó, eu tenho um maior comprimento de onda que está associado com uma maior velocidade. Aqui foi fixado também a frequência mesma, só que quando eu tenho uma velocidade menor, e isso está sendo refletido também no comprimento de onda que é menor. É aqui a fórmula, gente. Aqui, olha só, se vocês olharem a fórmula, a variação da velocidade é diretamente proporcional ao comprimento de onda. Então, o que está acontecendo aqui? Como a frequência é a mesma, nesse caso aqui, ela foi fixada, quando eu aumento a velocidade, vai aumentar o comprimento de onda. Vê aí. Ó, aumentou a velocidade, e aí o comprimento de onda, que é a distância entre essas duas cristas, também aumentou. Agora, quando diminui a velocidade, a distância entre essas duas cristas também diminuiu, ou seja, o comprimento de onda diminuiu. Vocês conseguem perceber isso nessa animação? Olha só, olha esse primeiro momento aqui. Aqui eu tenho a velocidade aumentada, certo? Ou seja, o tempo que essa propagação aqui dessa onda chega até a extremidade é muito mais rápido do que aqui. Aqui a velocidade ela é menor. Então aqui eu estou vendo o seguinte, ó. Quanto maior a velocidade, maior é o comprimento de onda. É isso que está sendo mostrado. Quanto menor a velocidade, menor o comprimento de onda. Vocês conseguiram visualizar? Agora sim. Obrigada. Tá? Bom, agora a gente entra aí nos fundamentos do som. Eu só vou dar uma introdução. Ah, não, dá tempo. Vamos lá. Então vamos lá. Nós temos aqui os fundamentos físicos das ondas sonoras. Então, quando a gente fala em onda sonora, o que é onda sonora? A onda sonora são ondas mecânicas, certo? De natureza longitudinal, e aí a gente vai ver isso daqui a pouco, vai reforçar isso, que em determinadas frequências provocam uma sensação de som. Então vocês podem ver aqui que existem faixas específicas de frequência em que os diversos animais conseguem ouvir. Ou seja, quando essas ondas mecânicas alcançam o sistema auditivo desses animais, eles conseguem ter essa sensação do som. Então a gente já consegue chegar aqui a uma primeira reflexão. Não é todo tipo de onda que causa a percepção que a gente vai chamar de som, certo? Segundo, mesmo aí a gente considerando as ondas mecânicas, e aí as ondas mecânicas elas precisam de um meio para se propagar, essas ondas mecânicas elas têm que estar numa faixa de frequência para que a gente consiga captar e, a partir desse momento, isso gere ali uma sensação que a gente vai chamar de som. Então aqui, ó, nós temos os sons audíveis, que são essas barras verdes. No caso do homem, a frequência dessas ondas mecânicas, elas têm que estar entre 20 Hz e 20.000 Hz. Certo? No caso aqui do morcego, elas têm que estar entre 1.000 Hz e 100.000 Hz. Ou seja, os sons que nós não conseguimos captar e que estão acima de 20.000 Hz são chamados de ultrassom. Os sons que nós não conseguimos captar e estão abaixo de 20 Hz são chamados de infrassom. Se nós compararmos aqui os animais, alguns deles conseguem escutar no espectro que para nós corresponde ao ultrassom e outros conseguem escutar em espectros em que para nós corresponde ao infrassom. Por exemplo, o cachorro. Tá? Ele consegue aí ondas de entre 15 e 20 que nós não conseguimos escutar. Infrassom. E o morcego? O morcego aí, ó, ultrassom. De 20 a... Não, de 20.000 a 120.000, né? Ou seja, ó, de 20.000 a 120.000 a gente não consegue escutar isso. Essas frequências, o morcego consegue ter ali a percepção do som gerado por essas frequências. Tudo bem, pessoal? Pelo fato
das ondas mecânicas associadas ao som, elas, claro, elas só podem se propagar em um meio material, nós temos uma situação, nós não vamos conseguir ouvir no espaço, devido ao vácuo, tá? É uma outra consideração que é feita aí com vocês. Então, a primeira consideração, que nós conseguimos ouvir ondas mecânicas, as ondas mecânicas elas precisam de um meio para se propagar, então nós não conseguiríamos ouvir no espaço. Não conseguimos. O som não se propaga. O som, entendendo aí ondas mecânicas, não se propaga no espaço, associadas à geração de som. E a outra observação que esse gráfico me dá é o seguinte, que mesmo sendo ondas mecânicas, existe uma faixa de frequência que eu consigo captar e escutar. Não são todas as frequências. Em lilás, aí no caso, é a frequência dos nossos sons produzidos através da fala, tá? Nós temos aí que os homens eles têm a produção de um som de baixa frequência, associado ao grave, e as mulheres de alta frequência, associado a um som que a gente chama de agudo, tá? Bom, então para que serve aí o som? No reino animal serve para uma comunicação, serve para comunicação. Então nós temos aqui os golfinhos se comunicando. Nós nos comunicamos aí através da geração dessas ondas mecânicas numa determinada faixa de frequência. Serve também para a relação predador-presa, ou seja, qualquer som produzido faz com que a presa ela se oriente, ou seja, ela perceba que existe um predador próximo a ela. Da outra forma também, nós temos aqui que o predador ele pode aí captar determinadas ondas sonoras mecânicas produzidas por uma presa, que causa ali uma escuta nele. Então ele vai ali se orientar no sentido de onde está essa presa. Pode ser para ecolocalização. Então o morcego ele emite o som e ele consegue identificar barreiras que estão à frente dele. E ele consegue se desvencilhar dessas barreiras. No caso aí também do morcego, ele emite o som detecta a barreira e ele consegue ali perceber se essa barreira, por exemplo, é uma presa. Acasalamento, aí no caso está no contexto da comunicação. Esse sapo aqui ele está emitindo som para atrair a fêmea e se acasalar com a fêmea. A gente vai ver lá na frente que o pavilhão auditivo ele está associado à captação dessas ondas mecânicas. Então, esses animais aqui com pavilhão aumentado, eles ampliam a sua capacidade de captação do som. Ou seja, eles vão conseguir aqui ouvir o predador numa distância, uma distância segura. Ou seja, numa distância máxima que permite ele fugir da situação. Tá? Há alguma pergunta? Então, novamente, olha, nós temos aqui o som como essas ondas de compressão em sequência. Então, nós temos aqui um êmbolo, ele está comprimindo e está relaxando. Com isso, ele provoca aqui uma região de alta densidade, lembrando que o ar ele é constituído de muitas, mas muitas moléculas. Essas moléculas elas estão oscilando ao acaso, se colidindo ao acaso, mas quando você tem aqui uma sistematização dessa colisão, como está ocorrendo aqui, você tem uma compressão, e essa compressão ela está seguida de uma rarefação, então isso é transmitido como se estivesse comportando aí, como se estivesse comportando como uma onda. O que é onda? Onda é qualquer perturbação que é propagada no meio, mas você verifica o transporte de energia e não o transporte da matéria. Se vocês olharem aqui essa animação, esses pontos vermelhos são a matéria. Eles não estão saindo do lugar. Ou seja, o que está sendo propagado aqui é a energia. Você não vê essa bola vermelha continuar a sua propagação até o fim, até a outra extremidade. Ela vai e volta, vai e volta.
vai e volta para onde? Para o seu ponto de origem, tá? Então isso aqui me diz uma outra coisa. Olha lá, essa onda ela está se vibrando, ela está vibrando no sentido longitudinal, ou seja, no sentido que é paralelo à propagação da onda. A onda está indo nesse sentido e a vibração também é nesse sentido. Então se trata de uma onda longitudinal. Então, o som, na verdade, é uma percepção que nós temos no processamento de determinadas ondas mecânicas classificadas como ondas longitudinais e que, numa faixa de frequência, consegue estimular o nosso sistema nervoso, produzindo a sensação de som. Certo? Há alguma pergunta? Bom, então novamente, se eu tiver uma campainha tocando, como está aqui nesse aparato, eu tenho uma campainha tocando lá dentro, mas esse sistema aqui, todo o ar dele foi retirado, se criou um vácuo. Eu aqui do lado de fora não vou escutar. Por quê? Porque toda onda mecânica ela necessita aí de um meio material para se propagar. E esse meio material é elástico. Por isso que a gente estudou. A gente estudou aquela corda ali, é um material elástico. Então, o som para se propagar, essa onda mecânica para se propagar, ela precisa se propagar no meio elástico. No meio, olha, eu tenho meio, tá reto. A energia vai se propagar nele porque foi produzida uma perturbação. Ora, por que essa energia se propaga? Porque esse meio ele permite uma perturbação, uma deformação, só que ele é elástico. Essa deformação ela vai ser criada, mas essa energia elástica faz com que esse meio retorne à sua situação original, à sua situação de repouso. Com isso, há novamente o impulso dessa energia para frente, que vai deformar o meio que está imediatamente à frente. Por isso, aquela sequência de pulsos. Certo, pessoal? O meio que não se permite deformar, ele é chamado de meio plástico. Então, você pega o plástico e estica o plástico. Esse plástico, ele retorna à sua situação original? Não. Ele não tem a elasticidade, ou seja, ele não tem essa capacidade de retornar quando ele é comprimido ou estendido à sua posição original. Se eu pegar essa mola e esticar essa mola, no momento em que eu soltar, ela volta para essa posição. Se eu pegar essa mola e comprimir essa mola, no momento em que eu soltar, ela volta a essa mesma posição, certo? Isso aqui ilustra muito o meio elástico. Se eu observar aqui, para encerrar a aula, se eu observar aqui, olha, eu vou perceber o seguinte, que em ambiente cada vez menos denso, em ambientes menos densos, eu tenho que a velocidade da propagação do som, ela decai. Nesses meios mais sólidos, nos meios mais sólidos, eu tenho que a propagação do som, ela é aumentada. Então, você pode, o trem pode estar a uma determinada distância, tá? E você pode sentir ele, o trem está nessa posição, está vindo na sua direção, você está nessa posição, você consegue sentir a vibração do solo, porque a velocidade do som ali ela está se propagando de uma maneira rápida que você possa pressentir. E aí, dependendo da distância, você consegue sair com segurança. Agora, uma outra situação aqui é a temperatura. Então, nós temos aqui o mesmo ambiente, ar, com temperaturas diferentes. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade do som. Está sendo isso demonstrado aqui por essa aferição que trouxe a velocidade da propagação do som nesses ambientes e alterando também a temperatura quando se trata aí do ar.